Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José e estarei aqui nesse trimestre falando sobre a mordomia cristã, abordando temas sobre tempo, bens e talentos. Algo que sem dúvida alguma vai abençoar a sua vida. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu convido você a se inscrever em meu canal e a fazer parte dessa jornada. A colocar o seu like e também acionar o sininho para que todas as vezes que eu postar um vídeo você ser informado. Mas vamos que vamos! Vamos ao que nos interessa. A temática da lição de hoje é a mordomia do tempo. E o texto de ouro, o texto áureo, fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo de número 5, versículo 15 e 16. A verdade prática da lição diz: não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. O objetivo geral de cada professor, cada pastor, ensinador nesta temática é, primeiro, conscientizar de que o tempo não pode ser desperdiçado, mas aproveitado diligentemente. E este objetivo geral, ele é dividido em 3 pontos. O primeiro é conceituar o tempo. O segundo é salientar a mordomia do tempo. O terceiro é mostrar como aproveitar o tempo. Outro fator também importante é que este assunto, o tópico de número 1 dele, fala sobre conceitos importantes. E aí, salienta sobre a palavra tempo. Tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária da duração das coisas. Época determinada. Ele é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc. Agora, o que vale ressaltar aqui nessa temática acerca do tempo é que, primeiro, existe o segundo subtópico, e ele diz: o tempo na Bíblia e na teologia. Queridos, vale salientar que o homem, no projeto de Deus, ele foi criado para ser eterno. Porém, ele perdeu essa promessa de eternidade, esse compromisso que o eterno tinha para com o homem, porque ele rompeu com a desobediência e ele saiu desse projeto de eternidade e passou a ser mortal. Um outro fator também que é bom salientar é que todos nós estamos como que nesse espaço de tempo. Esse tempo, ele fala sobre, como diz aqui, a maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio, como a Bíblia mesma diz, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Existe uma série de especulações e até mesmo entendimentos diferenciados, porque muitos entendem que entre o versículo 1 ao versículo 2 existe aí um grande espaço de tempo que houve desde a criação. Mas, porém, o que posso aqui salientar é o que diz
o termo sagrado sobre Cronos e sobre Kairos. Primeiro, por que Cronos? Essa palavra tempo, ela tem duas variações no grego. Ou é o tempo Cronos, ou é o tempo Kairos. O tempo Cronos é o tempo cronológico, é o tempo de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. E também existe a questão do tempo Kairos, o tempo do eterno, o tempo de Deus, o tempo que Deus age. Por exemplo, quando as Escrituras dizem, pela boca do profeta, operando eu, quem impedirá? Esse aí é o Kairos de Deus, é o tempo que Deus age. Também, quando a Bíblia fala sobre o tempo Cronos, é o tempo que o homem está, desde o momento do seu nascimento até a sua morte. Ele está inserido nesse tempo Cronos, nesse tempo cronológico. Agora, um outro fator também é o que diz a palavra do salmista no Salmo 90, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Primeiro, o que quer dizer isso? Viver os dias tirando aproveitamento positivo, lições positivas, tirando, na verdade, experiências positivas. Existem pessoas que estão presas ao passado. E lá do passado você só pode tirar, ou só pode, na verdade, buscar ou bênçãos, ou, na verdade, vitórias na sua vida. Coisas que marcaram a sua vida, atrapalharam a sua vida, ofuscaram a sua vida, deixe lá no passado mesmo. É por isso que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, como é dito aqui, que ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, porque essa contabilidade é a pessoa ter, na verdade, tirando as experiências, as coisas que somam para a sua vida. Aquilo que não soma para mim, isso não tem proveito, isso não vai adiantar nada para mim. Um outro fator também é como diz as Escrituras Sagradas em Atos 1, 7 e João capítulo 7, versículo 6, Isaías 43, versículo 13, onde fala do Kairos, do tempo de Deus. E vale ressaltar que esse tempo de Deus é o tempo que, importante nas Escrituras Sagradas, registros e exemplos mostram que o homem não pode ultrapassar o time de Deus. O tempo de Deus para o homem é o agora. Mas um outro fator também é que, observando também, é que hoje, quando se refere a tempo, temos as redes sociais. As redes sociais é o maior ladrão do tempo. E por quê? Porque muitas pessoas têm uma multidão de grupos de WhatsApp. Muitas pessoas têm uma quantidade grandíssima de entretenimentos em seus muitos aplicativos para poder, na verdade, usufruir e até mesmo de entretenimento para poder passar o dia, e acaba, na verdade, esses aplicativos ou essas redes sociais se tornarem um ladrão de tempo para a vida dele. Nós precisamos, sim,
precisamos sim que entender que nós estamos em um projeto de Deus de saber fazer escolhas importantes na nossa vida que venham somar e multiplicar em bênçãos para nós, para a nossa família e para o reino de Deus. Aqui vamos para um outro fator também, onde é dito assim, que está no tópico 2, a mordomia do tempo. A mordomia do tempo. Remindo o tempo. Olha o que diz aqui, remindo o tempo. Ele é o primeiro subtópico. E o segundo subtópico é contar o tempo. E o terceiro subtópico é a prestação de contas. A prestação de contas. Nós, quando lemos sobre essa questão de remir o tempo, como a Bíblia mesmo diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esse texto quer dizer, fala de princípios, escolhas e atitudes que nós temos que tomar, que ter nesta vida enquanto temos oportunidade para viver e para estar. E outro fator também é que um outro fator também é o que diz aqui. Nós precisamos, na verdade, quando se refere a contar o tempo, nas palavras do salmista, ensina-nos a contar. Ou seja, o que nós temos que entender é que precisamos pontuar e valorizar cada ensino que a vida nos dá. Cada ensino que a vida nos dá. Sabe, isso é importante pontuar, por quê? Porque no terceiro subtópico fala a prestação de contas, e essa prestação de contas que vamos ter, que devemos estar atento, que no final de tudo, isso nada vai estar fora do propósito do eterno. Nada, porque nós não podemos ser tão ingênuos, não podemos ser tão simples ou simplesmente camuflar ou esconder, mas tudo que nós estamos fazendo nesta vida, nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. Desde os bens, desde os talentos, desde os compromissos familiares e desde os compromissos que temos ministeriais, haverá uma prestação de contas. E um outro fator também é que vamos para o terceiro tópico. Diz assim, como aproveitar o tempo. Como aproveitar o tempo. Para você ter uma leitura melhor, é o que diz aqui o subtópico. Use o tempo para Deus. Segundo, use o tempo para você mesmo. E o terceiro, use o tempo para a sua família. Quando é dito assim, use o tempo para Deus, olhamos e observamos que Davi, Daniel, eles eram homens que se dedicavam a Deus, se entregavam ao Senhor. E eles tinham uma forma de estar em dedicação, em obediência, em busca ao Senhor, que era por intermédio da oração. A Bíblia fala que eles tinham o hábito de 3 vezes ao dia chegar diante do Senhor. Mas também a Bíblia fala que Jesus era um homem que vivia uma vida de oração. Paulo, ele era um homem que tinha uma constante comunhão
com o Senhor. Ou seja, eles tinham um propósito: usar o tempo para Deus. Um outro fator também é que Deus nos deu 24 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, dormir e 8 horas para se programar. Se uma pessoa usa entre esse período de tempo 8 horas gastando nas redes sociais, se ajuntando com pessoas e amigos que não lhe vai trazer nenhum resultado de informação, de conhecimento, de agregar, muitas das vezes existem pessoas que gastam tempo falando de pessoas em vez de estarem falando de ideias. Também é importante salientar: use o tempo para você mesmo. Querido, tem pessoas na igreja que têm 20 cargos. E essas pessoas, elas precisam entender que muitas das vezes você cuida tanto das coisas da igreja e esquece da sua vida pessoal. É por isso que o conselho apostólico era para que a pessoa cuidasse primeiro de si. Você pode ser um grande pastor, um grande professor, uma pessoa muito influente, mas o maior patrimônio que você tem é a sua vida. Então, invista em você. Corpo, alma e espírito, invista em você. E aqui eu quero te dar um toque. Tem pessoas que estão tão envolvidas nas questões da igreja que estão se tornando até sedentárias. Estão esquecendo de fazer uma caminhada, de fazer uma corrida, de se entregar a uma... Estão se entregando a uma vida completamente religiosa e se envolvendo com uma série de ações e sendo, na verdade, ativistas religiosos em vez de estarem investindo neles mesmos para poder entender a visão e o propósito de Deus para o seu ministério. Também use o tempo para a sua família. Agora, o que é interessante falar é que nós sim temos um compromisso de ler, estudar a palavra de Deus para edificação pessoal. E também temos esse compromisso. Porém, vale ressaltar que, imagine agora o compromisso que se tem quando a pessoa está com compromisso para poder lecionar, para poder ensinar, para poder orientar. Imagine o que essa pessoa não tem que fazer para viver uma vida completamente voltada a um dedicado ensino. Também, o que devo salientar aqui é o que diz em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 16, é que tirem tempo para você mesmo. Tire tempo para você. Você é o maior patrimônio, cuide de você. Agora, amados, cuide também da sua família. Cuide também dos seus filhos. Cuide também da sua esposa. Cuide também deles. Sabe por quê? Porque não adianta você, na verdade, estar ganhando o mundo inteiro e estar perdendo a sua casa e a sua família. Fica aqui um grande ponto de interrogação. Por que está aparecendo muitas pessoas que estão tão envolvidas com lesbianismo, com bissexualidades, com uma série de desvios de caráter e de princípios, e se deixa aqui um ponto de interrogação. Será se essas pessoas ou esses pais tiraram tempo para os filhos, tiraram para abraçá-los, beijá-los, estarem com eles? Porque muitas das vezes o que faz a diferença é o tempo que você tira para com seu filho. Deixo aqui esta aula, esta palavra. Me desculpa aqui pelo ambiente, pelo cenário, mas estou em viagem e eu precisava colocar esta aula para você assistir. Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima aula, em nome de Jesus.